Obrigado, Jéssica e Charles, por essa participação. Eu sei que é um trabalho, preparo para o culto. Obrigado, jovens, também. E acho que somos privilegiados e ricos, com a graça de Deus, por ter tantos talentos que podem também fazer do nosso culto uma variedade diferente e que ajuda muito o culto a ser maravilhoso. E eu creio que essa participação de cada membro ajuda no preparo do culto. Já imaginou, pastor Norberto, se no culto não tivesse música, não tivesse um louvor, não tivesse quem cantasse? Já imaginou como seria? Eu acho que seria quase muito difícil ser pastor de um lugar ou não tem quem canta. Vocês observam que a música prepara o culto, prepara para a mensagem. Realmente eu creio que é um privilégio que nós temos tantos talentos. E vamos incentivar nossos filhos a continuar estudando música, para que possa servir a Deus com seus talentos. Não para se aparecer, não fazer um show, mas para unicamente servir e engrandecer o nome do nosso Deus. Nós estamos na nossa campanha dos Juntos Sermos Melhores. E falando sobre a igreja, nós estamos falando de todo esse tempo, o tema envolvendo a igreja. Eu não tenho um tema diretamente falando da campanha, mas fala sobre a igreja. E a pergunta é, qual é, porque a igreja existe? Mas antes de dar sequência, alguém escreveu algo bem interessante. Algumas pessoas têm distorcido o sentido da igreja, feito completamente outro sentido que não é a igreja. Por exemplo, em alguns lugares, alguns movimentos, e é um perigo, pode chegar para nós também. Muitas vezes a igreja tem se tornado uma creche. Estranho, né? A igreja creche, onde as pessoas, os crentes são bebês, não passa aquela fase, não crescem. Anos na igreja, ainda são bebês espirituais. Também tem a igreja desnutrida, que só se alimenta uma vez por semana. E quando se alimenta uma vez por semana? Certa vez um pastor estava numa igreja, e algo sempre muitos faltosos. Então eles tinham o culto do Natal, culto especial, e no final da celebração ele disse o seguinte para a igreja: eu quero desejar a vocês um Feliz Natal, e para alguns um Feliz Páscoa também já, porque alguns eu só vou ver o ano que vem de novo no Natal. Eu já vou aproveitar e desejar já para eles, para alguns aqui, aproveitar e desejar também já um Feliz Páscoa também. Não é o caso aqui mesmo, eu sei que vocês estão aqui todo domingo aqui, né? Mas às vezes acontece, alguns outros dizem, porque quando eu vou na igreja tem pinheirinho toda vez, né? Você vai no Natal. A igreja, colônia de férias, que a pessoa vai lá quando não tem nada melhor para fazer, então vou na igreja, não tem outra coisa para fazer mesmo? Então vou na igreja, né? Vamos lá hoje passar um tempinho lá. Também a igreja plateia, um lugar onde vamos para assistir o que acontece. Somos apenas plateia. Isso é perigoso, uma igreja que tem só espectadores a vida inteira, assistentes, que não se envolve em nada, e não procura saber o que eu posso fazer, onde eu posso servir. A igreja, ou pessoas que apenas estão assistindo o que vai acontecer. Também tem a igreja clube, eu falei esses dias já, a igreja clube, onde pagamos nossa cota para que tenhamos um ambiente limpo, lugar gostoso e confortável, né? Quando gostamos de ir com a família para passar um momento agradável por alguns instantes. Não é esse o sentido da igreja. Por que a igreja existe? Por que ela foi estabelecida? E o que a igreja deve fazer? Nós, como igreja, devemos fazer. Por que você escolheu vir hoje à noite aqui e não está assistindo Fantástico em casa? Eu quero parabenizar e quero agradecer aos irmãos que, durante todos esses anos, muitos anos, têm sido realmente fiéis e têm colocado realmente a mão na massa e não têm desistido nem um instante de ser do serviço do reino de Deus. Estão aí, muitos anos. É por isso que a igreja existe e ela tem sido mantida através da fidelidade das pessoas que estão aqui, que têm realmente sido fiéis nestes anos. O pastor Norberto leu o texto antes de Pedro, falando um pouco sobre esse corpo. Na verdade, a igreja não é só apenas uma associação, onde tem um rol de membros. A igreja se compõe de membros que pertencem uns aos outros, formados o corpo do qual a cabeça é Cristo. Porque
o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Efésios 5, 23. Aqui eu apenas coloquei para ilustrar como compõe, né? Cristo o cabeça e a igreja então é o corpo. Ele que deve governar e nós devemos ser influenciados por Deus para fazer nosso trabalho. Então vamos aqui na sequência ver alguns pontos bem interessantes que queremos aprender nesta noite. Nós nunca sabemos tudo, né? Qual é a função desse corpo? Porque a igreja é um corpo. Eu creio, em primeiro lugar, a função desse corpo, que somos nós, é culto de louvor e adoração a Deus. Quando eu falo desse culto de louvor e adoração a Deus, esse culto deve iniciar no nosso coração, na mente de cada pessoa, de nosso coração. Quando nos reunimos no culto, é para dar expressão aqui que nós sentimos no nosso coração. Certa vez o pastor Norberto Hort mencionou num culto que uma vez, não foi agora, há alguns anos, nós temos uma tendência de dizer para as pessoas, obrigado que você veio. Realmente é bom que você veio. Mas ele disse, nós deveríamos dizer o seguinte, obrigado que eu posso estar aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio que eu tenho de poder estar aqui, louvando e engrandecendo o teu nome. Sabe que são oportunidades raras que nós temos. Realmente é um privilégio. E nós devemos realmente adorar a Deus. E o texto de João 4, 24, quando a mulher perguntou, onde devemos adorar? Ele disse, não é no tal monte, nem em tal lugar. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em quê? Em espírito e em verdade. É isso que é a igreja. Em espírito e em verdade. E não só faz de conta. Nós estamos aqui, não só aqui no culto, mas quando vamos para casa, continuamos adorando a Deus. Nosso trabalho, lá em casa, onde estivermos, continuamos ligados em nosso Deus. Em segundo lugar, a igreja existe como função de crescimento. Colocamos aqui um menino aqui, né? Certa vez um menino disse para o pai, pai, eu posso uma coisa que não pode mais. E o pai ficou assim para ele, né? Eu posso crescer. Você não pode mais, pai, crescer. Mas nós podemos crescer no reino de Deus. Podemos crescer. Tanto o crescimento individual como coletivo. Nós precisamos de crescer, chegar a um ponto da estatura do varão perfeito que é Cristo. O Efésios fala aqui, inclusive, da sequência, dos 11 a 16, diz, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, veja bem, o que Deus fez para o crescimento da igreja, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do seu Filho Jesus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Veja aqui, esta unidade que há no corpo, todos contribuindo para o crescimento, tanto individual como coletivo. E a vontade de Deus é que nós não continuemos como crianças, que venham permanecer como meninos a vida inteira na fé. A visão de Deus para conosco é o crescimento, que devemos desenvolver a nossa fé e se preocupar também com os outros que estão no nosso caminho, que precisa do nosso auxílio.
A preocupação é o crescimento coletivo. Alguns dizem o seguinte: olha, cada um tem a sua igreja e está bem lá. A pergunta é: tem a sua igreja? Tem a sua religião? Tem Cristo? Muitas pessoas confundem a igreja, o seu movimento, a sua placa com salvação. Precisamos entender que a vida cristã é muito mais que pertencer a um movimento, uma instituição. Precisamos enxergar as pessoas como Deus as vê. Eu quero aproveitar aqui esse gancho aqui e falar algo interessante. Outra vez nós estávamos trabalhando no centro recreativo. Não vou citar o nome dele, que eu não pedi permissão. Os nossos irmãos estavam ajudando lá no mutirão, trabalhando, dando duro lá, com máquina e caminhão lá embaixo, de chapéu, com bota. E alguém perguntou para ele: por que você trabalha tanto aqui nesse mutirão? Você pode viajar para outros países, das praias do Brasil, viajar. Por que você investe aqui seu tempo, seu soro aqui nesse centro recreativo, aqui nesse lugar aqui? E sabe o que ele disse? Eu estava perto e eu ouvi que ele disse o seguinte: sabe o que eu estou investindo aqui? Algumas crianças da nossa periferia, que não tem nossos bairros, que não tem condição de um dia sair daqui da nossa cidade, vai vir aqui, vai poder, não vai estar na praça, vai vir aqui nesse lugar com a escola dominical. Ele pode conhecer Jesus e pode ser o pastor dos meus netos um dia. Eu admiro pessoas que Deus tem abençoado, homens de negócio, e que vê seus bens não com algo só particular para o seu bem-estar, mas que enxerga o reino de Deus. Vê o crescimento coletivo, vê de ajudar pessoas a conhecer Deus. Isso é igreja. Essa é a igreja. Quando olha para as pessoas, independente do que ele tem no bolso, de onde ele veio, não quer saber de onde ele veio. A preocupação para onde é que ele vai depois. Certa vez alguém, conversando com uma menina, conheceu um rapaz na juventude, e a família dessa moça, família nobre, com dinheiro, preocupado, e começou a namorar com um menino lá, com um rapaz. E os pais ficaram preocupados. Você não é louca? Você nem sabe de onde esse cara veio. Olha a família dele, olha a origem dele. Pobre, não tem onde cair morto, olha ali a vida desse rapaz. Se parecido comigo. Aí a moça disse para os pais: ó pai, eu não estou preocupado de onde ele veio, para onde ele vai, de onde ele veio. Eu estou preocupado para onde é que ele vai. Aonde é que ele vai? Sabe que muitas vezes nós estamos preocupados de onde vem. A preocupação nossa devia ser para onde é que ele está indo, nosso filho. Muitas pessoas que têm dinheiro, têm muito dinheiro, mas estão em direção bem ao contrário que é a vontade de Deus. Deus tem um projeto para nós. E Ele está preocupado com as pessoas. E Deus não vai descer. Ele podia descer aqui e fazer isso. Mas Ele conta com pessoas, conta comigo e com você. Para o crescimento, não só numérico. Falar, vamos juntar. Não é só um juntamento de gente para ter um ibope que cresceu. Não é isso. A preocupação são pessoas que são regeneradas, que estão encontrando a salvação. Esse deve ser o projeto de Deus. É o projeto de Deus e deve ser o nosso também. E deve ser a nossa visão. Em terceiro lugar, esse crescimento leva a uma postura de uma submissão devida e honra a Deus. Interessante que Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Essa submissão, quando fala de submissão a Deus, deve ser algo voluntário e de um coração sincero. E que parte de nosso íntimo, nossos pensamentos, e não podemos fazer a vontade de Deus, nem esperar de Deus que nos use grandemente se não estivermos dispostos a submeter a sua vontade.
Precisamos estar dispostos a submeter à vontade do nosso Deus. Isto é, de coração e de mente. Com nosso coração, com nossa mente. Muitas pessoas têm conhecimento da Bíblia e conhecem capa a capa. Mas não adianta só conhecer com nossa mente. Tem que estar no nosso coração também esse desejo, esse impulso de ajudar as pessoas. Em quarto lugar, a igreja é o corpo de Cristo. Tem como propósito interagir dos membros, ou relacionar-se, atuar mutuamente, ou compartilhar. Isto é o objetivo da igreja. Estar juntos, ajudar no crescimento um dos outros, estar preocupado com o bem-estar dos outros. Se alguém não está bem, o que está acontecendo com o irmão? É ajudar mutuamente uns aos outros. Isso é igreja. Inclusive, algumas igrejas têm adotado, não aqui na nossa região, mas em alguns lugares da cidade grande tem a igreja dos doutores, né? Alguma classe privilegiada, e a igrejinha daqueles que ficam lá no canto, né, da sociedade. Não é esse o nosso alvo. Não é isso a igreja. A igreja, todos devem ter a mesma função e participar junto na igreja. O meu falecido pai contou certa vez de uma experiência dos vaqueiros de Minas, quando os fazendeiros iam comprar as vacas, o gado de um outro fazendeiro, isso ia com cavalos, caminhava alguns dias. Levava os vaqueiros, que eram os peões, para buscar o gado. Quando chegou na casa de um fazendeiro, para negociar, então tinha que pernoitar na casa daquela fazenda, para no outro dia retornar com o gado que comprou. Muito gado. Então o fazendeiro que estava vendendo quis fazer uma recepção de alto nível para o fazendeiro. Disse: olha, o senhor vai almoçar aqui dentro, com a nossa família, aqui dentro da sala, o casarão de fazenda. E lá fora está preparado um lugar especial lá para os peões lá fora, para os vaqueiros. E aquele fazendeiro era um cristão muito fervoroso. Ele disse: olha, eu quero agradecer a sua gentileza, agradecer pela a janta que está me oferecendo na sua casa, sua família, mas não me leve a mal. Onde não couberam de meus vaqueiros, não me cabe a mim também. Eu prefiro jantar com meus vaqueiros lá fora. Sobre os companheiros do dia a dia, eu quero ficar com eles lá fora. Nota 10 para esse homem que ensinou a verdadeira lição de humildade e de amor cristão para com seus irmãos também. Em quinto lugar, a igreja tem como propósito o desenvolvimento de determinados dons nos indivíduos, com fins específicos. Em Efésios 4, temos uma belíssima descrição desse fato. Como saberemos qual é o dom que Deus nos conferiu, se nós não praticarmos os deveres de cidadania celestial no meio do corpo? É na vida como membro de um corpo que vou perceber a capacitação específica que Deus conferiu a cada um. Se nós não estivermos envolvidos dentro do corpo de Cristo, você não vai descobrir quais são os seus talentos, quais são os dons que você tem. Tem que estar envolvido. E muitas pessoas têm se tornado muito críticas, envenenadas. Até um dia eu falei com uma pessoa, não cito o nome, mas que eu conheci na minha juventude, e que se afastaram, ficaram longe da companhia de Deus, e se olha de longe, não vê o que está acontecendo, e se torna críticos. Não pode ser usada por Deus pessoas que ficam só de longe, afastadas do reino de Deus. Procure um lugar onde eu posso servir, aonde eu posso fazer alguma coisa simples. Começando, quem sabe, no mutirão da limpeza, Deus vai te confiar coisas grandes a você. Procure descobrir quais são os seus talentos que você tem. E tem pessoas com muitos talentos por aí, na música, ou quem sabe em outra profissão que pode servir. Basta apenas colocar: eu estou aqui para o serviço no reino de Deus. Deus quer desenvolver seus talentos
Não guarde os seus talentos. Não deixe passar os anos de oportunidade de servir a Deus. Abrace com uma grande oportunidade. Conheci um senhor que dizia sempre, quando me aposentar, eu quero dedicar minha vida tempo integral para a igreja. Agora eu estou muito ocupado, mas só me aposentar, eu quero fazer isso. Sabe o que aconteceu? Ele faleceu e não conseguiu fazer isso. Aposentou, sim, mas aí depois quis fazer hora extra aí, depois da aposentadoria, e não conseguiu fazer o que ele tinha prometido. A oportunidade tem prazo de validade na vida profissional, para os estudos, no reino de Deus também. Vai ter prazo de validade. Depois que estamos, como diz alguém, com a idade do papagaio no varão, vocês sabem qual é? Já falei para alguns aí. A idade do papagaio no varão, que começa a andar assim, ó. Aí você vai querer servir a Deus, né? Aqui que eu posso, quais meus talentos? O que eu posso fazer agora, né? Gente, vamos fazer enquanto somos jovens. Você tem pique, né? Quando tem forças, Deus, onde eu posso servir? Quais são meus talentos? Onde eu posso fazer alguma coisa? Quem sabe seja construtor, você sabe onde você pode encaixar melhor. E Deus vai te dar o espaço para você. Em sexto lugar, é responsabilidade da igreja o sustento da obra. Coloquei as moedinhas aqui, sabe? São, né? Só para simbolizar aqui. Na verdade, a igreja não funciona sem apoio, sem ajuda financeira de ninguém. Infelizmente, alguns movimentos têm perdido o foco, né? As pessoas pensam em tudo primeiro, depois Deus. Acho que eu já contei para vocês aqui. Um senhor uma vez me contou, pastor, eu nunca entendia o que é dízimo. Até que, enfim, agora eu entendi com clareza o que é dízimo. Ah, é? Mas onde você fez um curso? Alguém deu uma explicação bíblica? Sim. Quem foi? O Ratinho. Discipulado pelo Ratinho, então, né? Ele falou que o Ratinho explicou para ele, explicou para todo mundo, hein? Não, o dízimo é o seguinte, você pega o teu dinheiro, você paga tudo que você tem que pagar, você faz o que você precisa em casa, vê tudo as suas necessidades, depois do que sobrar, do que sobrou, você tira o dízimo, então esse é dízimo. Eu vi, entendeu? Deu uma gargalhada, ficou olhando para mim assim, piada, né? Só faltava agora o povo de Deus ser discipulado pelo Ratinho, né? Isso que faltava, dando curso bíblico para dentro sobre, né? Como contribuir. O reino de Deus, ele precisa de sustento. E sabe que não teria no Brasil missionários, ou no mundo inteiro, se não tivesse pessoas que estavam por trás sustentando pessoas, apoiando financeiramente. Precisamos de indivíduos que abraçam a causa, o reino de Deus, e ajudem realmente financeiramente e nas suas orações. Sabe que descobri uma coisa na Europa, pessoas que ajudavam a missões no mundo inteiro. Sabe o que eles faziam muitas vezes? A família fazia o seguinte, meus filhos, vamos suspender no domingo, durante todo o mês, suspender, digamos, o refrigerante do domingo, vão guardar para a oferta missionária. Eles colocavam como meta as crianças, desde cedo eles eram ensinados na escola dominical a fazer missão, a contribuir a sua oferta missionária. Os Estados Unidos é o país que mais enviou missionários pelo mundo inteiro, onde despertou missionários. Meus queridos pais, nada contra o seu filho estudar, fazer o doutorado, fazer qualquer curso, medicina, outra coisa qualquer, nada contra isso. Mas procure pedir a Deus, o que eu só tenho para o meu filho? Qual a vocação? Ajuda a despertar no seu filho a vocação que Deus quer. Ele pode ser um bom médico, mas pode ser um médico frustrado. Ele pode ser um médico arrasado a vida inteira, porque está no lugar errado, porque isso não é isso que Deus queria para ele. Pode ser um bom professor, um pedagogo, mas frustrado, que tenha o nervo na flor da pele, porque está no lugar errado. Vamos ajudar nossos filhos, na escola dominical, em casa. Não só porque dá status, muitos pais dão isso, porque imagina se meu filho for doutor, você pode falar de boca cheia, né? Meu filho é médico, meu filho formou em tal universidade.
Então, isso que nos traz e enche de orgulho, porque o filho fulano tem, mas o meu não tem, então eu vou sentir inferior. Certa vez alguém falou com o Billy Graham: por que você não concorre a um cargo político nos Estados Unidos? Por que você não coloca seu nome à disposição e você tem grande chance de ser um deputado, alguém, né, que vai ter chance de ganhar? Sabe o que ele respondeu? Não que não considere um cargo político um cargo nobre, mas a minha vocação como evangelista, como pastor, é muito mais nobre do que ser um político ou um presidente da nação dos Estados Unidos. A minha vocação de salvar vidas é muito mais nobre do que ser um presidente da nação, ou um deputado, ou um senador. Precisamos de pessoas que coloquem na balança os valores corretos e deixa Deus usar. Que possa colocar, Deus me use como apoiador, alguém que intercede por aqueles que se coloca para te servir. Em sétimo lugar, a igreja como corpo de Cristo, no seu aspecto de comunidade local, é uma agência ou um ponto de demonstração daquilo que o reino de Deus é na realidade. Ou, em outras palavras, a igreja é um lugar de referência, um farol onde alguém que está perdido possa encontrar: aqui é o lugar que eu preciso de apoio, uma referência. Na igreja do Novo Testamento, em Atos, nos fala que a igreja, as pessoas eram impactadas pelo testemunho da vida da igreja. Ele vivia de tal forma que, puxa, esse povo é diferente. Não porque era um povo esquisito, não. Mas um povo alegre, tinha uma vida, um testemunho cristão. Eles impactavam as pessoas, por maneira de ser. Alguns hoje têm maneira de medir o crente pelo vestimento, outras vezes, né? Pelo tamanho do cabelo, pela roupa, não é isso, né? Deus passa a fita métrica no coração das pessoas. Como está o seu coração diante das pessoas? Que Deus nos ajude a ver nossa vida e nos colocar. Deus, mostra para que a minha igreja, a minha vida seja uma referência. Seria muito bom se cada um de nós reavaliasse o nosso papel no corpo de Cristo, chamado igreja. Os chamados para fora, o pastor Mário mencionou que no domingo passado, que a igreja são pessoas chamadas para fora. Da onde? Do mundo do pecado. Para quê? Para servir a Deus. Vamos fazer uma avaliação. Eu estou cumprindo o meu papel como filho de Deus nesse corpo? Eu estou me desempenhando a minha função? Ou estou deixando a desejar? Que Deus nos ajude e nos dê um coração cheio de amor pelo reino de Deus. E aí então a igreja vai ter o sentido verdadeiro. Não só uma sociedade, não só um rol de membros, mas que faça diferença na nossa sociedade. Que Deus abençoe. Amém. Obrigado, pastor Edemar, por lembrar-nos a responsabilidade e o papel que nós temos como igreja. E eu estava lembrando da mensagem, do tema da mensagem que foi apresentada na inauguração deste templo, pelo orador, falando, desafiando que a igreja possa ser a embaixada de Deus, o representante de Cristo nesta nação. Como diz, os chamados para fora, os chamados para representar a Cristo, ser o reino de Deus visível para as pessoas, e que nós realmente possamos cumprir com o papel que Deus nos tem confiado, que cada um possa encontrar o seu espaço e possa ser útil para servir ao Senhor. E se você vai servir ao Senhor, você vai ser uma bênção, você vai ser abençoado, a gente é abençoado e abençoaremos os que nos rodeiam. Vamos colocar-nos de pé para orar e finalizar cantando. Senhor, o nosso Deus, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de ser teus filhos e membros desta família chamada igreja. Obrigado por ter nos chamado do mundo das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus,
por ter nos concedido esta família, comunidade, igreja, para te servir, Senhor, e para crescer, para cada dia ser mais semelhante a Ti, Senhor, e desta maneira poder abençoar aqueles que nos rodeiam, Senhor. Ajuda, ó Deus, para que cada um possa entender o seu papel e possa, Senhor, cumprir o seu papel com fidelidade, com devoção, com responsabilidade, com amor e com toda a dedicação, Senhor. E que possamos, em tudo isso, agradar-te a Ti, Senhor, e ser uma bênção para esta cidade e para as pessoas que conseguirmos atingir através da evangelização e através dos meios que Tu nos confias, Senhor, para poder levar o Teu nome. Obrigado, Deus, por isso, Senhor. Ajuda-nos para que cada vez mais tenhamos presente este privilégio de ser igreja. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Vamos cantar o hino que diz: erguei-vos, filhos de Deus. Como filhos de Deus queremos erguer-nos para adorar.